E aí você chegou numa loja, você está procurando uma camisa azul para comprar. E aí você pergunta para o vendedor se ele tem. E ele vai dizer para você assim, tenho, inclusive tá ali no cabideiro, ele vai pegar e vai mostrar para você e só te mostrar a camisa, balançar e você vai dizer assim, ah, perfeito, é essa mesmo que eu quero. Pode embrulhar e colocar para presente que eu vou levar. Você realmente compra assim? Então, por que você acha que o seu paciente compraria um tratamento odontológico seu se nem a camisa azul você está mostrando? Vamos para nossa aula. Pois é, existem 3 perfis comportamentais de compra e nós somos um desses perfis. A gente tem um pouquinho de cada um deles agora e é muito importante agora você tentar detectar o mais rápido possível durante a sua consulta qual é o perfil comportamental de compra do seu paciente, para que você faça uma apresentação do seu plano de tratamento adequada àquilo que ele realmente consegue entender, compreender. E para isso nós vamos estudar os 3 perfis, que seria o auditivo, o visual e o sinestésico. Então vamos para cada um. O primeiro perfil, que é o visual, normalmente é uma pessoa que ela, quando conversa com você, ela tende a falar e você explica uma coisa e o paciente está olhando para um lado. Por quê? Ele está buscando imagens daquilo que você está falando. Porque essa pessoa, para ela realmente se sentir segura em comprar, ela precisa ver para crer. Por isso que é muito importante para o perfil visual você ter algo a mostrar. Gente, pode ser uma foto no computador que você pegou na internet, um vídeo que você tem no YouTube. Eu não estou nem dizendo que precisa criar todo o material explicativo do seu consultório. Isso seria ótimo, inclusive, se você tivesse. Mas já que a gente às vezes não consegue toda essa perfeição, a gente tenta entregar o mínimo que a gente consegue e que seja ele uma imagem compartilhada de um computador. Então, para a gente poder vender para um paciente que é visual, é muito importante que ele veja o que é que você está falando. Então, se você vai explicar um tratamento de canal para esse paciente, é interessante que você mostre a imagem. O que é o canal, afinal de contas? Né? O que é? Tirar o nervo do dente? Como é que a gente está falando isso? Como é que a gente está verbalizando? A pessoa, quando não vê o que vai ser feito, há uma tendência muito grande dela só entender que provavelmente vai assim, será que vai doer ou não? É sobre isso, porque se você não mostra para o paciente que precisa enxergar o procedimento, ele tende a se alinhar basicamente com as sensações que ele possa ter com esse procedimento. E como que você vai detectar se o paciente é visual? Porque enquanto você estiver conversando com ele, há uma tendência dele ficar buscando alguns pontos atrás de você, porque enquanto você fala, ele vai estar procurando esse tratamento em algum lugar. Por isso, muito cuidado, tá? O paciente visual, quando você trabalha no consultório, onde você tem uma estante muito grande, cheia de coisas aqui atrás, há uma tendência dele, inclusive, se desconectar da sua fala, porque ele começa a prestar atenção em outras coisas, porque ele não presta muita atenção no que você fala, mas na verdade no que ele vê. Então, muito cuidado com o que você coloca atrás e procura ser um ambiente mais limpo para que você seja o foco da atenção do paciente que é visual. O próximo paciente é o auditivo. Olha, com certeza você já teve um paciente auditivo enquanto você apresentava o plano de tratamento e eu vou te dizer que você deve ter se irritado com ele. Porque o paciente auditivo, ele tende a não ficar prestando atenção no que você mostra para ele. É aquele que você pegou um macro modelo, colocou em cima da mesa e ele só fez assim, ó, e virou e continuou olhando para você. Só que o paciente auditivo, ele tem uma tendência a não olhar para você e, na verdade, virar o rosto e começar a olhar para os lados, como se inclusive não tivesse prestando atenção em você. Então o dentista, quando está de frente com um paciente auditivo, ele começa a se incomodar um pouco, porque o auditivo, ele dá a sensação de que não está tendo interesse algum na sua fala. Pelo contrário, ele está muito interessado. Tanto que o paciente auditivo, como o visual às vezes o incomoda, ele tende a não olhar para você, colocar o ouvido na direção da sua fala, porque assim que ele presta mais atenção. Parte da apresentação do seu plano de tratamento, ele vai estar olhando para o lado. Não que ele seja visual, mas sim, na verdade, porque ele quer prestar atenção na sua fala. Por conta disso, muito cuidado. Paciente auditivo, ele não pode ter muitas informações. Ele normalmente gosta de ser preciso, direto ao ponto. Ele quer informação de qualidade. Então, não se irrite quando o paciente começar a olhar para o lado. Provavelmente ele só quer prestar mais atenção no que você está falando. E finalmente vamos para o terceiro paciente, que esse é o mais
mais comum de todos, que é o paciente sinestésico. Esse paciente, ele, para comprar, ele precisa encostar. Ele precisa pegar. Ele não basta só ele ver, não basta só ele ouvir, ele precisa pegar. E aí a importância dos macromodelos em cima da sua mesa ou próximo da região onde você está conversando com esse paciente. É o paciente que quando vai numa loja, ele precisa pegar na roupa, ele vai escolher a camisa azul, ele não só olha, ele tem que pegar, ele tem que sentir a roupa azul, ele tem que pegar nela. Se ele não fizer isso, dificilmente ele vai realmente ser conquistado por aquele vendedor. Então imagine agora você tentando vender um tratamento de implantes para um paciente, onde você vai falar de toda a sua técnica cirúrgica, sobre a perfuração, sobre o pino de implante, sobre a osseointegração, sem esse paciente ver ou sem ele perceber como é isso. Por isso, quero que fique bem claro para você que sim, existem perfis comportamentais de compra diferentes e isso influencia diretamente na tomada de decisão que o paciente vai ter na compra do seu plano de tratamento. Ou seja, quem fizer a melhor venda para o perfil comportamental certo, tem uma tendência muito maior a fechar negócio com ele do que aquela pessoa que simplesmente trata todo mundo como se todo mundo fosse simplesmente auditivo, por exemplo.